Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, Professor Newton, o pesquisador. Estarei apresentando a vocês vários temas de pesquisas sérias, científicas, pesquisas na área médica, pesquisas na área social, pesquisas em tecnologia. Muito obrigado por você estar aqui. Não esqueça de curtir o canal e se inscrever. Muito obrigado. Do espaço sideral ao fundo do mar, a ciência não para de explorar. Pesquisas e estudos sem... Pessoal, hoje nós temos 3 assuntos a tratar, né? Então nós temos o primeiro, a chegada dos humanos às Américas, né? E essa chegada, é óbvio, ela requer uma reavaliação histórica, né? Então esse vai ser um dos primeiros assuntos que nós vamos discutir hoje. Vamos falar também sobre o novo telescópio, né? Esse telescópio ele revela a juventude do universo. Vocês vão ver que é um estudo muito interessante, né? Desde o Big Bang, é uma coisa muito louca mesmo. E os 200 anos da descoberta do primeiro dinossauro, né? Então você vai conhecer a história do famoso megalossauro. Para quem gosta, para quem curte, e se bem que são, como é que eu vou te falar, pesquisas, né? Pesquisas bem interessantes. E eu mesmo, desde a minha infância distante, eu sempre quis trabalhar com isso, né? Trabalhar com geologia, trabalhar com esse tipo de descoberta. Mas cair na tecnologia, né? Então hoje, aproveitar aqui que tá tudo em silêncio, né? Para mim poder gravar esse vídeo para vocês. Bom, então vamos lá. Óbvio que eu tenho uma colinha aqui, né? Senão não teria como falar com essas palavras nobres que tem aqui, né? A chegada dos humanos às Américas. Então, essa chegada ela requer uma avaliação, não, uma reavaliação, né? É uma reavaliação histórica. Então, em algum ponto do passado pré-histórico, né, 2 adultos e uma criança deixaram pegadas na lama, próximo ao que hoje é o White Sands, né, no Novo México. Então, um adulto e uma criança. Uma recente análise de grãos de quartzo e pólen indica que essa caminhada ocorreu entre 21 mil anos e 23 mil anos atrás. Muito tempo, né? Então, milhares de anos antes do que se acredita, né, ou se acreditava ser a chegada dos humanos às Américas. Aí, por muito tempo, a narrativa tradicional ela sustentava que as pessoas chegaram às Américas entre 16 e 14 mil anos atrás, atravessando uma ponte terrestre que ligava o quê? A Sibéria e o Alasca. E os artefatos mais antigos conhecidos provenientes do sítio arqueológico, de Clovis, no Novo México, eles datam de 13.500 anos. Embora nos últimos anos tenham surgido alegações de outros artefatos, né, ainda mais antigos que esses descobertos lá no Novo México. Mas nada foi tão bem datado, né, e inequivocavelmente, né, humano, né, quanto o assunto que nós estamos falando, as pegadas, né, essas pegadas desse homem e dessa criança. As novas datas sugerem que os humanos já habitavam o Novo México no auge da última era glacial,
entender como chegaram até lá, né, exige uma nova abordagem. Então, pesquisadores da Universidade de Oxford, eles sugeriram que podem ter chegado de barco. De onde? Né? E se as datas das pegadas elas forem confirmadas, né, se confirmarem mesmo realmente que são pegadas humanas, quer dizer, que são pegadas humanas são, né? Esta outra teoria significativamente, diferente, né? Ela poderá se tornar uma nova descoberta, né? Um novo consenso histórico desse tipo de pesquisa, né? Acreditam-se né, que os humanos tenham chegado bem depois, né? Na nossa querida América. Mas isso, vamos acompanhar as pesquisas, né? E ver no que dá. E espero que vocês também se aprofundem nesse assunto e que coloquem aí os comentários o que você acha disso. Existem várias teorias, né? Então essa que eu apresentei para vocês é uma delas. Então, vamos começar, aliás, vamos continuar, né? Vamos falar sobre o outro tema, que é sobre o telescópio. Um novo telescópio revela o universo em sua juventude. Os astrônomos estimam que nosso universo tem cerca de 13 bilhões de anos. Objetos distantes nos permitem observar o passado, permitindo que os astrônomos eles vislumbrem eventos ocorridos há cerca do primeiro bilhão de anos após a grande explosão, né, o Big Bang. E esse primeiro bilhão, né, de anos ele é crucial, pois foi o período em que as primeiras estrelas e galáxias se formaram e se acenderam. Né? Em 2023, o telescópio espacial James Webb ele começou a transmitir imagens desse período formativo. Eu não sou nenhum Sérgio Sacani, né, para estar falando sobre esse assunto, mas eu conheço um pouco, né, porque eu sou entusiasta também nessa área. Então, o JWST, vamos falar assim, que é o nome do nosso querido telescópio, o James Webb, né, ele revelou os fragmentos de galáxias primitivas para muitas pessoas, né, e principalmente o comandante da equipe. Eu digo pessoas que são os pesquisadores ali do centro, né? Onde eles fizeram essa pesquisa, do observatório, né? Para o astrofísico David Spergel, que ele é o presidente, né, dessa fundação, né, que é a Simons Foundation, a descoberta mais notável dessa época é o buraco negro, ele supermassivo, né? Supermassivo não, supermassivo. Desculpa o erro, porque existe uma diferença muito grande entre essas palavras, né? Então, mais antigo, supermassivo mais antigo, que já se teve notícia, né? Ele se encontra em uma galáxia chamada UHZ1, e que aparece como era há 13,2 bilhões de anos, e apenas 470 milhões de anos após o Big Bang. Só isso, 470 milhões. Mas aqui nós estamos falando de bilhões. Então, olha só, o que ele consegue enxergar. Que lente, né? Uma lente, esse super telescópio, ele é atualmente a maravilha, né, da astronomia. É muito significante. Estava lendo uma época aí sobre as lentes, né, desses telescópios. Depois se procura aí como que é tratada, como que é feita, alta tecnologia, né? Então, esse buraco negro, ele tem uma massa comparável à de toda a galáxia onde reside, né? Comentou o Spergel. Isso é surpreendente, considerando que o buraco negro no centro da nossa galáxia ele representa apenas 0,5% da massa total
da Via Láctea. Essa descoberta pode ajudar os astrônomos a entender melhor como os buracos negros supermassivos eles se formaram, né? E qual o seu papel na formação, na estruturação do nosso universo. Então, com essas revelações do James Webb, né, esse telescópio, né, ele não apenas expande o nosso conhecimento sobre o universo primitivo, mas também ele nos aproxima a responder, né, indagações, questões fundamentais sobre a origem da evolução das galáxias e dos buracos negros supermassivos. A compreensão desses processos, né, é essencial para se desvendar, né, a complexa história do cosmos e a nossa existência dentro desse cosmos, desse universo infinito. E se vocês tiverem algo para complementar, por favor, pode falar nos comentários, ok? Nosso terceiro assunto, né, é 200 anos da descoberta do primeiro dinossauro. Quem é aficionado por dinossauro, né, vai entender do que eu estou falando. Aliás, não é só quem é aficionado, né? Na verdade, quem tem curiosidade de saber, né, sobre os dinossauros. Teve uma época aí que os dinossauros invadiram o Brasil, né, invadiram o mundo, na verdade. Inclusive com aquele seriado lá, a Família Dinossauro, né, que não sei quem é da época aí vai conseguir lembrar. Então, conheça a história de quem? Dele, Megalossauro. Em 1824, um cidadão chamado William Buckland, o pioneiro professor de geologia, né, da Universidade de Oxford, ele descreveu e nomeou o primeiro dinossauro conhecido. Ossos fossilizados, gigantescos, foram descobertos em pedreiras de Ardósia, em Oxfordshire, e na Inglaterra, no final dos anos 1600. Então, eles despertaram a grande curiosidade. Nós estamos falando de quando, gente? 1600. Então, 1600 já se falava em dinossauro. Esse foi o primeiro, né? Então, lógico que despertou curiosidade para todo mundo, né? Naquela época, onde a evolução e a extinção não eram conceitos reconhecidos, né? Especialistas tentavam entender, né, a origem desses casos. Casos não, desses ossos. A origem desses ossos. De onde veio, né? Então, cogitando que poderiam pertencer a elefantes, né, de guerra romanos, né? Porque pelo texto, né, se usava também, né? Ou gigantes humanos. Tem várias histórias aí de Nefilins, inclusive que é narrado em Gênesis, livro da Bíblia, né, que fala muito sobre esses gigantes humanos. Foi só em 1824, William Buckland, esse cientista, ele baseando-se na mandíbula inferior, né, e vértebras e ossos dos membros encontrados, ele descreveu e nomeou o primeiro dinossauro. Ele deu o nome. O maior osso da coxa media 60 centímetros. Muito, né? Assim, 60 centímetros de comprimento a cerca de 25 centímetros de circunferência. Então, o cientista, o Buckland, ele denominou a criatura de megalossauro, ou megalossauro, né? O gigantesco lagarto, em um artigo científico que ele apresentou à Sociedade Geológica de Londres em 20 de fevereiro de 1824. O Buckland, ele acreditava, né, que o megalossauro era um carnívoro com mais de 12 metros de comprimento e o volume de um elefante, vivendo tanto em terra quanto na água. Ele estava correto em vários aspectos, pois esses répteis gigantes extintos era um conceito assim radical para essa época, né?
Steve Brusatte, paleontólogo da Universidade de Edinburgh e autor de The Rise and the Fall of the Dinosaurs, ele destacou a importância dessa descoberta. Bom, falado sobre tudo isso, dado todas essas informações, né, a origem, qual é a origem, né, da palavra dinossauro? O termo dinossauro só surgiu há 20 anos depois, né, cunhado pelo anatomista, né, o Richard Owen. Cunhado é escrito, né, dado por esse anatomista. E ele foi fundador, né, do Museu de História Natural de Londres, baseado nas características que ele identificou no megalossauro e em outros 2 dinossauros, o Iguanodon, né, o Iguanodon e o Hylaeosaurus. Você já ouviu falar nele, Hylaeosaurus? Pois é, difícil falar, né? O artigo do Buckland, ele consolidou sua reputação na geologia, embora a importância da primeira descrição científica, né, de um dinossauro só tenha sido reconhecida posteriormente, depois dessas datas, depois dos dados e dos nomes dados à sociedade, entendeu? Aí sim que o povo, né, o povo da comunidade cientista, eles foram atrás, né, e falaram, pô, então certamente existiram outras criaturas gigantescas na Terra, né? E aí que começou essa preocupação e, né, dos geólogos, né, em descobrir, ir atrás, procurar. Olha, na época, né, fósseis completos de répteis marinhos como o Ictiosauro e o Plesiosauro, descobertos por Mary Anning, eles capturaram mais a imaginação do público. Já deu, né, o público começou a ficar curioso, a pensar um pouco mais, né, no sentido de descobertas arqueológicas, de descobertas científicas que poderiam levar a grandes conhecimentos nesse ramo, né, dentro da paleontologia. Então, o Buckland e o seu legado. Vamos ver aqui. Buckland, um estudioso ambicioso e carismático, formou-se em Oxford em 1805 e teve contato com cientistas renomados da época, como Charles Cuvier, um cientista também renomado. Depois vocês dão uma pesquisada aí quem foi Charles Cuvier. Ele começou a pagar pedreiros locais, os pedreiros, para encontrar e guardar fósseis para ele. Então, montando um quebra-cabeça, ele que fez, né, que levou à descoberta do megalossauro. Olha que legal, né? Então, ele casou-se com Mary Morland, que era sua assistente e ilustradora dos fósseis. Uniu o útil ao agradável, né? Às vezes as coisas acontecem assim, né? Então, mais tarde, Buckland, ele reconheceu que o Reino Unido havia sido coberto por mantos de gelo. Estou falando da era glacial, tal, né? Essas coisas bem antigo. Então, moldando a paisagem britânica. E ele teve um colapso mental que, infelizmente, encerrou a sua carreira. Falecendo em 1856 em um asilo em Londres. Porque, geralmente, nessa época, não se tinha condições de cuidar de uma pessoa que tem determinadas problemas mentais, né? Não existiam remédios, não existiam, então eles internavam e pronto. Bom, o que aprendemos 200 anos após, né, todos esses acontecimentos? O aniversário de 200 anos da nomeação do primeiro dinossauro é uma oportunidade, né, para se refletir, né, sobre os avanços na paleontologia. Os dinossauros, uma vez considerados fracassos evolutivos, sobreviveram e prosperaram por 165 milhões de anos. Atualmente, cerca de 1.000 espécies de dinossauros foram nomeados e cerca de 50 novas espécies, né, são descobertas atualmente. Então você vê que é muita coisa, né? Tem muito fóssil por aí, muito dinossauro montado principalmente nesses museus, né, do Velho Mundo, da Europa, né, da Ásia. E os Estados Unidos também
No Brasil também tem vários sítios arqueológicos, vários deles. Na década de 1990, fósseis na China confirmaram que os dinossauros tinham apenas eles só tinham estabelecidos, né, a sua ligação direta com as aves modernas. Você já ouviu falar que o Tiranossauro Rex, por exemplo, é um parente mais próximo ou seja, a galinha é o parente mais próximo de um Tiranossauro Rex? Então, eles ligavam os dinossauros a aves. É bem interessante, né, esse contexto. E realmente é prova científica, é provado cientificamente, né? Então, quando você for comer um frango, aí, uma galinha, pense que você está comendo um ancestral aí, talvez, né, que tenha o DNA de um dinossauro, de um megalossauro, ou desses outros nomes que nós falamos aí do nosso programa. O Museu de História Natural de Londres e a Sociedade Geológica, eles realizaram eventos em 2024, né? Agora, nesse ano, eu não sei quando que você está vendo isso, né? Mas nós estamos em 24, para comemorar os 200 anos da nomeação do primeiro dinossauro. Ok? Então, gente, é isso que eu tinha para trazer para vocês, né, nesse instante. É lógico, como vocês sabem, nós sempre temos pesquisas aqui, assuntos variados, né? E para não ficar preso só num assunto, né, numa especialidade, eu poderia falar de tecnologia, como vocês podem ver, né? Mas eu preferi falar de assuntos científicos, né? Claro, tecnologia voltada à ciência. E todas essas ciências, né, que eu comentei com vocês, né, tanto hoje na descoberta dos dinossauros, falamos do homem, né, lá os primeiros homens na América do Sul, falamos também sobre o telescópio, né, tudo isso seria impossível se não houvesse tecnologia, ok? Eu agradeço muito a audiência de vocês. Eu voltarei aí com outros vídeos, né? Eu gosto muito de pesquisa. E eu vou deixar bem claro uma coisa. Eu não preciso ter um título como doutor, enfim, você é um pesquisador. A partir do momento que você se interessa por um assunto e vai pesquisar no Google, você está pesquisando. Claro que existem esferas e esferas, né? Então, nós todos somos pesquisadores. Claro, escolha uma linha de pesquisa e vamos lá, ok? Eu sou o professor Newton, o pesquisador. Valeu, obrigado. Gostou do nosso vídeo? Então, tá esperando o quê? Dá uma curtida aí. Valeu? Muito obrigado. Tchau!